O Nobel da Medicina, Sir Paul Nurse, considera que os benefícios de uma maior cooperação europeia ao nível da educação e da ciência são evidentes. De passagem por Lisboa, onde participou numa conferência organizada pelo Programa para a Ciência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o britânico falou connosco sobre o futuro da investigação científica, o impacto da crise e sobre os novos caminhos da inovação. Trazer a experiência científica para a discussão pública. O programa dedicado à ciência foi lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que para a conferência na reitoria da Universidade de Lisboa, neste mês de janeiro, sobre cultura, inovação e ciência, convidou um Nobel da Medicina. Sir Paul Nurse é um geneticista britânico com conhecimento no domínio das células. Mais de uma década depois do prémio, que em 2001 levou a que se falasse em cura para o cancro, acredita que a ciência vai lá chegar, mas reconhece na primeira pessoa que não é realista pensar que aconteça nos próximos anos. Com 65 anos, o atual presidente da Royal Society nota o impacto da crise em mudanças no ser humano. We are living longer and more healthily, but we worry about it more. We worry about pollution, we worry about the environment more, but actually we're better fed and pollution is probably less. So I think we have a bit of an angst, a sort of anxiety about our environment, which perhaps isn't quite right. And we should perhaps look at the data, the statistics, and see that on the whole, at least in the advanced nations, our environment is better, and if anything, our crisis is lessened. What about the environment for investigators in Europe? It is probably harder now than it was 5 or 10 years ago. I think you're right. I mean, what we have seen in my lifetime, because I've been a researcher for 40 years, is actually a very significant increase in funding into research and into scientific research in particular. So it has increased really quite dramatically. But we're all suffering from the economic downturn in most countries in Europe. In terms of scientific research, of course, some countries like Germany are continuing to invest. And they, I think, recognise very strongly that investment in science is the seed corn for the economy and for economic growth. Countries like my country, UK, have been more neutral, but we're still supporting it. Although I believe in Portugal there's been some rather bad cuts recently, and that may not be such a good idea if we are really to drive the economy. So I think it's time for the government to relook at that here. Often, politicians and governments panic in this situation, and in their panic, they don't think clearly, and they cut where they think it won't matter. The truth is, it really, really does matter, and they will damage exactly what they want to support. That is research that will help them get out of the economic recession and help them move to a sustainable economic growth and future. And how can the European community change science in the European countries? I think science is one of the great winners of the closer cooperation in Europe. I think that although we have a common language and a common culture in science, so that across the world you can talk to different scientists very easily, there's different ways of doing science which reflect the personality and character types of different nations. And we learn from each other, we learn from those different cultures, and it's very important to have these sort of open boundaries between the different countries. Also, the critical mass of a population in Europe, 350 million, means that you can get access to everything that you need, all the different types of people and the types of experiments and types of ways of doing things. And the openness of an open Europe is really critical for creative science. Fica o contributo da União Europeia. Num tempo muito importante, porque há uma grande discussão em Portugal sobre exatamente o futuro da ciência e o título da minha apresentação é exatamente Europa, Futuro e Ciência, porque eu acho que o futuro da Europa está na ciência e na capacidade que a Europa terá de transformar essa ciência em bem-estar para as pessoas e em riqueza para a economia. Portanto, continuar a apostar na ciência fundamental e saber passar, saber também tirar partido do resultado dessa ciência. No programa para os próximos 6 anos, o Horizonte 2020, há mais de 70 mil milhões de euros para projetos científicos.
O orçamento comunitário aumentou 60% o financiamento para a educação e 34% na inovação e ciência. Portugal é dos Estados-membros com mais alto indicador de pessoas a trabalhar na investigação. Na União, a 28, mais de 73 milhões estavam nas estatísticas de 2012, ligados pelo emprego às áreas da ciência e da tecnologia. Por hoje é tudo. Se quiser partilhar as suas ideias e comentários com o programa, pode enviar um e-mail para oseuropeus@sic.pt. Se quiser aceder a todos os programas e a mais de 500 reportagens sobre a União Europeia, visite o novo site europasicnoticias.eu. E siga-nos também na nossa página de Facebook SIC Europa. Até para a semana.